Olá, galerinha, o tema da nossa aula de hoje vai ser dilatação térmica. Mais um dos efeitos produzidos pelo calor, né? Além dos outros que a gente já andou vendo, né? Por exemplo, variação de temperatura, mudança de estado físico. E agora vamos falar da dilatação. Resumindo, dilatação é a mudança das características do tamanho do corpo quando ele recebe ou cede calor. Tá? Então o corpo tende a variar o seu tamanho, a sua estrutura física, né? Quando ele recebe ou cede calor. Nas três dimensões, nós vamos falar separadamente cada uma delas, mas nunca ocorrem separadas. Tá? Mas para ficar de fácil entendimento, a gente vai separar de forma linear, né? Superficial e volumétrica. Tá bom? Vocês vão entender devagarzinho cada um deles, que a gente vai falar separado. Aonde a dilatação térmica está inserida no nosso dia a dia? Por exemplo, vocês já devem ter reparado os fios de alta tensão que ficam naquelas torres grandes, quando a gente passa por uma estrada e a gente costuma ver, elas têm uma barriguinha, né? Elas não são perfeitamente esticadas. Por que dessa barriguinha, né? Vamos falar durante as aulas. As pontes, quando a gente passa pelas pontes, a gente escuta sempre um barulho, pontes ou viadutos, no chão, que já tem umas marcas, né? Geralmente são de ferro, que são as juntas de dilatação, que permitem toda aquela estrutura enorme do viaduto ou da ponte se dilatar para que não haja dano à estrutura. Chamam-se juntas de dilatação. Vocês estão vendo aí. Também nas linhas de trem, né? Aquele trilho comprido, ele sempre há um espaço entre um trilho e o outro trilho que está na mesma linha que ele, né? Também entra ali a tal da junta de dilatação. Você imagina um trilho de ferro, né? Ele esquentando, ele se dilata de tal forma que pode ser que uma estrutura pressione a outra. Então, entre sempre um trilho e o outro tem aquelas juntas de dilatação. Tranquilinho? Vai ser suave. É óbvio que, mais uma vez, eu lembro que chegando no ensino médio você vai se aprofundar mais ainda nesse assunto, tá? Então, vamos à dilatação linear. Bom, então, começando pela dilatação linear, mas antes de mais nada, deixa eu esclarecer, tá? Um objeto, uma figura espacial, ela tem necessariamente três dimensões, tá? O que é que se fala? Se eu for estudar ele só num comprimento, eu terei um comprimento. Agora, se eu for estudar ele de forma superficial, eu tenho que ter a altura e a largura, duas dimensões. Agora, se eu vou estudar ele no seu volume total, eu tenho que analisar ele nas três dimensões, olha só. Né? Seria altura, largura e comprimento. Quanto faz aqui se é o comprimento, se é a largura, a altura? Você vai analisar ele nas três dimensões. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse apagador aqui. Né? Esse apagador ele é uma figura espacial, ok? Um pouco sujinho aqui, mas ele é espacial, né? Ou seja, ele tem, vamos colocar dessa forma, ele tem altura, tem largura e tem aqui o comprimento. Comprimento, largura. Se eu colocar assim, aqui fica a altura, ó. Altura, largura ou comprimento e largura. Então são três dimensões, tá? Então, feito isso, nós vamos tentar aqui fazer da seguinte forma. Vamos separar essas três dimensões que eu já mostrei para vocês aqui, né? Vou repetir aqui novamente. Essas três dimensões nós temos, ó lá. Vamos separá-las. Vou tirar uma, vou tirar duas e vou analisar num único comprimento. Tá bom? Devagarzinho a gente vai juntando todos novamente, superficial e depois volumétrico, tá bom? Então vamos analisar ele apenas no comprimento, ok? Imaginando que esteja acontecendo só no comprimento. Aí eu volto àquela primeira aula das partículas que estão sempre, vibrando.
Lembra que eu disse para você lá no começo dessa aula de termologia sobre calor, que tudo se passava, girava em torno, tudo que a gente ia estudar em termologia, girava em torno disso aqui, ó, da agitação das partículas, da energia cinética delas. Então vamos lá. Eu imagino que essa barra aqui qualquer, por exemplo, e aí eu estou analisando ela microscopicamente, as partículas vibrando, posições definidas, porque o corpo está sólido, né? Então o corpo sólido, as partículas vibram na sua posição, não trocando posição entre elas. Lembrando a você que existe aqui entre elas uma força muito forte, por isso que elas tomam uma forma de sólida, uma força muito forte de coesão entre as suas partículas, não permitindo que elas se afastem uma da outra de tal forma que o corpo se deforme, né? Então o que acontece? Quando você fornece calor para esse corpo, o que acontece com as partículas? Vão cada vez vibrar mais, então elas vibram mais ainda, ó. Se elas vibram mais ainda, galerinha, é óbvio que elas vão percorrer distâncias maiores. Ora, lembra qual era o tamanho do corpo? Que estava definido aqui pelo pontilhado azul? Então agora ele vai, ó, percorrendo distâncias maiores. Lembra, a partícula não aumenta de tamanho, ela percorre distâncias maiores, ó. E o corpo toma um comprimento, um tamanho maior do que já era, tá ok? Então o que vai acontecer? Nós vamos estudar o quanto ela aumentou aqui. Mas, me permitam, nesse momento, a gente vai fazer somente de forma linear. Então, de uma forma bem assim geral, esse corpo que tinha esse tamanho, ok? Agora, ele ao aumentar nos dois lados, eu vou estudar somente o que ele aumentou de tamanho, ó, imagina que ele tem aumentado aqui de tamanho e aqui. Ah, professor, aqui também? Também, mas eu estou estudando só na forma linear, lembra disso, né? Então, olha só o que ela teve de aumento. Por esses dois pedacinhos. Ele tinha esse tamanho aqui inicial. Repara bem, vindo aqui até aqui. Eu vou cobrir aqui para você entender melhor. Tinha aqui esse comprimento inicial, que eu vou chamar de LI. L de comprimento inicial. Então ele tinha esse comprimento inicial. Sofreu uma variação de temperatura. Então, a barra tinha um comprimento inicial, foi aquecida, sofreu uma variação de temperatura, foi de uma temperatura para outra. E aí aumentou nesse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é justamente o delta L. O quanto ela aumentou de tamanho, a sua variação do comprimento, ou seja, o quanto ela aumentou. É óbvio que se eu disser para você que ao aquecer uma barra de ferro, ela aumenta de tamanho, ó, claro, pode acontecer isso, se não estiver mudando de estado, aí vai aumentar de tamanho. E se for de alumínio, também vai, mas diferente da de ferro. Ah, diferente da de cobre, diferente de uma barra de madeira, né? Diferente de qualquer outra substância. As substâncias são diferentes, elas possuem características diferentes, que no caso aqui é chamado de coeficiente de dilatação. E isso aqui é uma característica de cada corpo, representado pela letra alfa do alfabeto grego, tá? É uma letrinha do alfabeto alfa. Nesse caso é um coeficiente de dilatação linear. Ele vai indicar, preste bem atenção, depois eu vou escrever isso. Isso aqui vai indicar o quanto cada 1 centímetro vai aumentar de tamanho. Então, por exemplo, 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, não importa. Nós vamos estudar na faixa do centímetro ou milímetro aqui. Então, ele vai indicar o quanto cada 1 centímetro vai aumentar de tamanho. É diferente da barra de ferro e da barra de alumínio, e aí por diante. São tabelados, você não precisa decorar a tabela. Tá? Depois aí é fornecida essa informação dada para você. Vou falar mais adiante. Então, esse coeficiente de dilatação. Então, olha,
Basicamente, o que eu preciso saber aqui? O tamanho inicial da barra, que é o comprimento inicial, o quanto vai variar de temperatura e o seu coeficiente de dilatação. O resto é só multiplicação aqui. Tá bom, galerinha? Vou botar um exemplo agora aí adiante. A gente vai trabalhar isso aí um pouquinho, ok? Então vamos lá. Antes de chegar nos exemplos, vamos trabalhar um pouquinho esse tal do coeficiente de dilatação linear, né? Que eu tenho certeza que você deve ter ficado aí um pouco, né, confuso com isso. Vamos lá. O que significa isso? Vou, antes de mais nada, dar um exemplo para você bem prático, né? Vai chegar, por exemplo, no açougue, tem lá uma placa, né, com o peso, né, da carne e o valor dela. 1 quilograma da carne, isso não é peso, isso é massa. 1 quilograma da carne custa tanto, daquela carne. Ora, vou dar um exemplo, alcatra, 1 quilograma custa X. Uma picanha, 1 quilograma custa Y, diferente. Isso quer dizer que cada 1 quilograma daquela carne custa aquele valor. Se eu levar 2 quilogramas, vou levar pagar duas vezes aquele valor. Se eu levar 3 quilogramas, eu vou pagar 3 vezes aquele valor. E é assim que funciona a tabela de preço das carnes. O conceito desse raciocínio é o mesmo para o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, para cada 1 metro, ele aumenta isso aqui, se a sua temperatura aumentar ou variar, né? Se o ΔT variar em 1 grau Celsius. Ora, se a temperatura variar em 2 graus, aumenta 2 vezes isso. Se aumentar 3 graus, 3 vezes isso. Quer dizer, o coeficiente de dilatação linear é um valor muito pequeno, né? Ele está escrito aqui em potência de 10, 13 vezes 10 é menos 6. Mas se eu tirar essa potência de 10, olha como é que fica o número. Extremamente pequeno. Aí eu peguei 2 valores aqui, que não é para você decorar, só para você tomar conhecimento. Eu peguei 2 valores aqui. O coeficiente de dilatação do ferro e do alumínio. Reparem bem, ó, a potência de 10 aqui é a mesma, tá? Então vamos comparar, ó. O do alumínio é quase o dobro do ferro. Isso quer dizer o quê? Que, em geral, o alumínio vai se dilatar mais do que o ferro, né? Olha lá, 24 vezes 10 é menos 6. 13 vezes 10 é menos 6. Então vamos voltar. Se eu tiver uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, 1 metro, o que eu vou falar para 1 serve para 2, para 3, para 4. É só multiplicar por 2, por 3, por 4. Então eu tenho uma barra de 1 metro de comprimento. Se a temperatura dela variar em 1 grau Celsius, ou seja, aumentar em 1 grau, essa barra aumenta aqui de tamanho de quanto? De 0,00013 metros de comprimento. Então, se ela tem aqui, ela vai aumentar nesse valor. Se acontecer isso que eu estou te falando, né? Se uma barra de 1 metro variar em 1 grau Celsius. Professor, me tira uma dúvida. Se eu tiver uma barra de 2 metros e ela variar em 1 grau, quantas vezes aumenta isso? 2. Se ela tiver 5 metros e isso aqui continuar variando em 1 grau, quantas vezes aumenta? 5. Aí vem o espertinho e vai dizer assim, agora eu quero ver, eu vou pegar o professor. Se a barra for de 2 metros e aqui variar em 3 graus Celsius. Ora, repare, isso é proporcional. Se aumentar de 1, se aumentar para 2, dobrou. Então dobra esse valor. Ora, mas a temperatura também triplicou. Também triplica esse valor. Ou seja, nós vamos dobrar esse valor porque o tamanho aqui dobrou e triplicar porque aqui também triplicou. Ou seja, na verdade, isso aqui vai aumentar 6 vezes. O quanto aumenta aqui, aumenta aqui. O quanto aumenta aqui, também aumenta aqui. Por isso que a expressão, ó, é esse carinha vezes os dois. O comprimento inicial, se for 1 metro, vai ser vezes 1. Se for em 2 metros, vai ser vezes 2. Se for de 3 metros, vezes 3. E aqui vai ser o quanto a temperatura variar. Se for de 1 grau, uma vez só. Então eu tenho aqui uma noção, né,
do que é o coeficiente de dilatação linear. Na verdade, esse coeficiente de dilatação está associado a comprimento inicial, ou seja, tem que ser na unidade do comprimento inicial, tá? E tem também que ser na unidade da variação de temperatura. Sempre na unidade. Variou em 1, varia 1. Agora, entenda, variou 2, 2 vezes, e aí por diante. Tá? Então, repara aqui a diferença entre os coeficientes de dilatação. Mais adiante, vou mostrar para vocês uma tabelinha específica desses coeficientes, para você ver o quanto varia, tá? E outra coisa, vamos falar aqui de algumas estruturas famosas pelo mundo inteiro, né, que ficam expostas ao tempo. O Cristo Redentor. Você acha que ele tem o mesmo tamanho o ano inteiro? Ah, professor, não vai dizer que o Cristo Redentor cresce. Ele está exposto ao ambiente. Então, no inverno, a temperatura dele diminui. Então, se diminui, as partículas de toda aquela estrutura vibram menos e ela diminui de tamanho. Ah, mas eu não consigo ver. É óbvio, né? Olha os coeficientes, são valores muito pequenos. A olho nu a gente dificilmente percebe, né? A Torre Eiffel, por exemplo, em Paris, olha lá, no inverno a temperatura chega lá em torno de menos 5 graus Celsius. No verão chega a 38 graus Celsius. Olha a variação de temperatura aí muito grande. Olha aqui a variação de temperatura, né? Pô, de menos 5, tá? Ou 5, menos 5, mais ou menos isso, 5. Até 38, poxa, olha quanto foi a variação. Nós tivemos aí uma variação de praticamente quase uns 33 graus Celsius, em média mais ou menos, né? 33 vezes um valor desse aqui, se for de ferro, tá? 33 vezes esse valor. Isso só da variação de temperatura. A Torre Eiffel só tem 1 metro? Não tem 1 metro só. Tem quase 300 e poucos metros de altura. Então 300 vezes esse valor. Você vai multiplicando a variação de temperatura, né? 33 por 330, bota aí mais ou menos o comprimento da Torre Eiffel, 330, variação da temperatura nos 33 graus Celsius, multiplica isso por isso e, bom, se for de ferro, vai ser isso aí. Se for de aço, é pelo coeficiente de dilatação linear do aço. Finalzinho da aula, eu vou provar isso para vocês, tá bom? Então, vamos seguir agora com um exemplozinho. Vamos usar como exemplo, o ferro, tá? Então, imagina, já deixei aqui o coeficiente dele, não vou precisar, é uma informação, um dado que tem que ser fornecido. Então, vamos lá. Imagina que eu tenha de uma linha férrea, né, um trilho que tem 10 metros de comprimento, uma barra daquela só, 10 metros de comprimento. Isso aqui, gente, não é difícil de acontecer não. Na Sibéria, por exemplo, nós temos no inverno, chegamos até temperaturas menores do que essa. Mas eu joguei essa aqui, menos 20 graus Celsius. Ora, aí no verão, a temperatura atingiu o ambiente 30 graus Celsius. Ó, vou estar logo te dizendo, aquele ferro vai atingir até temperaturas maiores, quando passa um trem por ali. Tá? Mas vamos deixar nesses valores. Tá? Então, exemplo bem simples. Então, um trilho de ferro que tem 10 metros de comprimento. No inverno está a temperatura de menos 20 graus Celsius. E no verão a temperatura subiu, o trilho chegou a 30 graus Celsius. Quanto ele terá aumentado aqui de tamanho? Tá? Me permito aqui colocar só de um lado, né? Ele aumenta de todos os lados, mas eu vou colocar só aqui. O quanto foi, na historiazinha dele aqui, o tal do ΔL. Vamos calcular. Para calcular o quanto ele aumentou de tamanho, eu preciso do comprimento inicial. Está aqui ele, ó, 10 metros. Então vamos começar a montar a nossa formulazinha aqui. ΔL é igual ao comprimento inicial da barra, 10, vezes quanto foi a variação de temperatura?
Ora, ela foi de menos 20 até 30. Em quantos graus isso variou? Não vai me subtrair 30 menos 20, que aí vai dar 10. Não, ela, ó, de menos 20 foi a 0, variou em 20. Menos 20 a 0. Vou botar aqui, ó, de menos 20 graus foi até 0 grau. De 0 grau até 30 graus. Ora, foi quanto? 50 graus, né? Então, eu tenho aqui uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Vezes quem? Vezes o tal do coeficiente de dilatação linear, que eu não sei de cabeça, mas eu fui lá na tabela e anotei. Vou colocar dessa forma, tá? Depois eu passo para cá. Então, vezes 13 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, vamos fazer essa continha aqui de multiplicar. Nada misterioso aqui. Logo aqui de cara vai me dar 500. Tá? 10 vezes 50. 500 vezes 13 vai me dar 5, faz a continha lá, 5 vezes 3, 15. Então, nós vamos ter aqui um ΔL igual a 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 6, 65, 65 não, né? 6.500, os dois zerinhos aqui. Vezes 10 a menos 6. Agora eu vou tirar esse menos 6 aqui. O que quer dizer esse 10 a menos 6? Quer dizer que esse número aqui, na verdade, ele é dividido, vou escrever aqui depois eu apago, ó, ele é dividido por 1 milhão. A 10 a menos 6 significa dividir por 1 milhão. Mas eu, já esperto, aluno lá que eu já aprendi isso, basta você pegar aqui a vírgula e voltar 6 casas. Ah, professor, mas eu não tenho 6 casas aqui, eu tenho isso, ó, 5 e 6, eu tenho 4, bota mais uma, mais 2, né? São 6 casas, então a vírgula vem para cá. Ou seja, ΔL é igual, não pode ficar vazio, né? 0,0065, o quê? Você começou com metro, vai terminar em metro, tá bom? Olha só que tamanho variou. Ah, para você, isso é muito pequeno. É, né? Em 10 metros. Tu acha que aquela ferrovia transiberiana, quantos quilômetros não deve ter aquilo ali, né? Poxa, 1 quilômetro, 1.000 metros. Então, 1.000 vezes isso. Então, tem que ter junta de dilatação entre as barras para que ela possa se expandir, né? Crescer e não forçar uma a outra assim dessa forma, ó. Empurrar uma para cima e ela se deformar ou se entortar. Como acontece em calçadas expostas ao sol, o concreto se dilata também e aí tende a rachar, tá? Eu vou transformar isso aqui para milímetro para que você tenha uma noção quanto é isso aqui em milímetro, né? De metro para milímetro multiplica por 1000, né? 10, 100, 1000, ó. 10, 100 mil, seriam 6,5 milímetros. Né? É perceptível quase a olho nu, né? Você, 6,6 milímetros, são 6 tracinhos e mais um meio espaço, né? Aquela tua régua, né? De um espaçozinho, de um tracinho para outro é 1 milímetro. Então seriam 6 espaços daquele mais metade. Tá bom, galerinha? Então, se tiver dúvida, volta aí o vídeo, vai vendo passo a passo, né? E agora eu vou provar para vocês aquela história que o Cristo Redentor, ele, do inverno para o verão, ele tende a fazer isso, ó. Ele faz isso mesmo. Você não vê, a gente não vê a olho nu, porque a variação, a inclinação que ele sofre é muito pequena, não dá para a gente perceber, tá bom? Então vamos lá. Bom, então agora vamos àquela comprovaçãozinha científica, de forma experimental, de que a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, ou seja, grandes estruturas dilatam-se e
tem uma leve deformação que às vezes a gente não percebe com os olhos, né? Mas vamos ver aqui nesse pequeno experimento. Mas antes de começar, eu digo, ó, não façam em casa, tá? Que isso aqui foi feito de forma segura. Eu já fiz isso várias vezes, né? Na minha formação acadêmica também. Então isso aí faço de forma segura. Então não façam em casa, por favor. Imagina que isso aqui seja o Sol, que é uma fonte térmica, né? E aqui a estrutura do Cristo Redentor. Imagina que o Sol bate nessa face aqui do Cristo Redentor. Vamos ver o que vai acontecer. Então o Sol está incidindo sobre o Cristo Redentor. Eu aqui já estou percebendo uma leve inclinação, né? Olha lá. Você também já deve estar percebendo, ó como é que ela está se curvando, percebeu? Está sofrendo uma dilatação. Eu vou já explicar no quadro o que isso está acontecendo. Olha lá, você já deve estar vendo, ó. Claro que o Cristo Redentor não vai fazer isso, né? Parabéns para você. Deu certa experiência. Então você vê, repara, olha o que aconteceu. É óbvio que para que isso ficasse mais acentuado, eu não ficasse aqui horas e horas com você, para que isso aqui tivesse uma dilatação e houvesse essa deformação, mas de forma bem lenta, eu produzi aqui uma lâmina bimetálica. Por que bimetálica? Repare que do lado de cá é um papel alumínio que eu colei num papel comum. Tá? É óbvio que são substâncias diferentes, vão ter coeficientes de dilatação diferentes, tá? Então vão se dilatar de maneira diferente, é óbvio. Mas em qualquer outra estrutura isso também acontece, tá? Então repara bem, vamos analisar aqui a face que recebeu mais calor da folha, foi essa daqui, então ela tende a se dilatar mais, ou seja, ela se curva mais do que a outra, né? Você sabe muito bem de geometria, né? Que a circunferência externa é maior do que a interna, né? Você sabe muito bem disso. Então, isso aí é uma comprovação. E isso, gente, povoa a cabeça do engenheiro. Na hora que ele vai construir uma estrutura, ele começa a pensar em materiais que se assemelhem na dilatação, para que isso não deforme a estrutura. Para finalizar a aula, só para que, a título de curiosidade, a ponte, falar da ponte Rio-Niterói, poderia ser uma outra, mas pelo tamanho que ela tem. Algumas estruturas da ponte Rio-Niterói estão sobre partes que deslocam-se, para que ela faça isso aqui, ó. Ela não quebre, ou seja, ela não vai rachar porque ela não é rígida. Ela corre sobre, como se fosse trilhos, né? E no verão ela se dilata, faz isso, e até por conta dos ventos também. Então isso evita ela rachar, ok, galerinha? Então agora é só a conclusão dos exercícios, ok? Um beijo, não deixem de fazer os exercícios.